História pela URGS e hoje aqui no canal do Lupa eu vou trazer um pouco sobre um projeto que eu desenvolvi durante a graduação, que é o Caminhos da Ditadura em Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês também não só como eu desenvolvi essa ideia, todas as plataformas que eu atuo, mas também mostrar um pouco de como construir esse mapa. Então o mapa Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, ele é um mapa digital que mapeou até o momento mais de 200 locais ligados à repressão, à resistência, à memória da repressão e à memória da resistência aqui na capital gaúcha. Esse mapa ele é baseado no mapa físico já existente, que vai estar na descrição aqui do vídeo. Esse mapa ele era dividido em outras camadas, em outras categorias, que eram locais de tortura, símbolos do golpe, locais de resistência e memória da resistência. Eu fiz essa adaptação desses locais, então, para o mapa digital do Caminhos da Ditadura em Porto Alegre. Esse mapa físico, né, não tinha sido eu que tinha criado, eu entrei em contato com ele também durante a graduação. Esse mapa, ele surgiu em 2016, graças a duas professoras, a Carmen Gil, da FACED URGS, e a Caroline Bauer, do FCH URGS, que ajudaram, né, a desenvolver esse mapa através de bolsa de monitoria, de iniciação científica, de popularização à ciência. Então, foram graças a elas e a esse incentivo, né, da pesquisa no Brasil que eu consegui desenvolver esse mapa durante a graduação. Além disso, aqui do Lupa, né, eu participei do Pedal pela Memória, que também foi um projeto que a gente utilizou mapas digitais para localizar locais ligados tanto à questão LGBT na cidade de Porto Alegre, né, LGBT+, quanto a questão da democracia. Eu gravei a minha tela para tentar mostrar para vocês todos esses locais que eu tô falando e também mostrar como criar um mapa digital. Então, primeiramente, deve-se pensar no tema para esse mapa. Se vai ser sobre um período histórico, sobre uma pessoa, sobre um movimento social político. Além disso, deve-se pensar em qual vai ser a região abarcada. Se vai ser um estado, uma cidade ou até mesmo todo o mundo. Depois disso, a metodologia utilizada é realizar um levantamento desses pontos ligados ao tema. E aí, então, fazer uma pesquisa em reportagens, em teses, em trabalhos de conclusão de curso, enfim. Depois disso, será construído, então, um texto, né, um pequeno texto para esse local, e que pode ser acrescentado também imagens, pode ser colocado links, ou ali citar a fonte, né, de onde foi retirado aquele local também. Então, tudo isso são informações importantes que podem ter dentro do mapa. Pode ser feita também uma parte mais colaborativa, que é criar um formulário do Google, por exemplo, para que as pessoas possam, então, dar sugestões e críticas, né, de locais ou até mesmo de bibliografia, enfim, sobre esse local, né? Também pode tentar entender por que essa pessoa utilizou, se achou o mapa bom ou ruim. Enfim, pode se criar ali com perguntas que o seu criador define. Além disso, foi criado um site para que o acesso fosse melhor, né, das pessoas. Se vocês podem ver aqui, é todo esse link gigantesco que fica ruim para as pessoas acessarem. Então, esse mapa, esse site, né, colocando o mapa fica muito mais acessível, né? Então, é um domínio, foi feito no WordPress e foi feito um domínio, então, pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tem o site, né, com tour virtual guiado, como funciona o mapa, se quer deixar alguma sugestão, que aí ele vai direto para aquele link, né, do formulário, sobre o que já saiu na imprensa sobre o mapa, na pesquisa, outros mapas que têm a temática da ditadura. Também tem aqui um pouco sobre a rede que o mapa faz parte hoje em dia, que é a Trajetos de Memória de Porto Alegre, que fazem parte, então, dessa rede, a antiga estação transmissora da Rádio Farroupilha, o Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, o Caminhos Operários em Porto Alegre, Histórias da Ponta Grossa, Museu das Ilhas de Porto Alegre, o Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais, que está construindo um mapa digital sobre os indígenas em Porto Alegre, o Pedal pela Memória e o Territórios Negros. Então, aqui tem toda a nossa carta que escrevemos para lançar, né, num evento do direito à história, à memória e à cidade. Além do mapa digital, podem ser desenvolvidas outras ações de expansão para o público. No Caminhos, por exemplo, temos a página no Instagram e no Facebook, no sentido de aproximar esse conteúdo presente no mapa das redes sociais, que estão mais no cotidiano das pessoas. Assim, afora as postagens de locais que já estão no mapa, com fotografias e legendas, como é o caso desse aqui, né, do Hospital Militar da área de Porto Alegre,
Também tem algumas publicações do IGTV, que é os mitos, né, desmistificando alguns mitos sobre a ditadura. Além disso, em parceria com historiadores e historiadoras, foram criadas mini biografias de mulheres e pessoas negras que lutaram contra a ditadura, para tentar trazer um pouco essas novas narrativas, essas outras narrativas que normalmente são deixadas de lado sobre o período ditatorial. Recentemente foi lançada a série Não Esquecer é Resistir, trazendo então conteúdos que foram abordados numa pesquisa de opinião do Datafolha em junho de 2020 sobre 6 temas ligados à ditadura: o AI-5, Guerrilha do Araguaia, Milagre Brasileiro, sobre o caso Vladimir Herzog, a anistia e o caso Rio Centro. Então, cada postagem vai ter uma explicação mais básica, né, sobre o que foi, enfim, trazendo conteúdo mais crítico sobre esses assuntos e tentando instruir, né, baseado nessa pesquisa de opinião, que também tinha pessoas que não conheciam muitos desses acontecimentos ligados à ditadura civil-militar. Então, só trazendo uma abordagem teórica, assim, bem de leve, né, sobre o mapa, tem uma publicação da Marcela Albani que ela vai falar sobre algumas potencialidades dos mapas digitais. E eu vou citar aqui para vocês. A primeira é criar uma narrativa que não está presente nos livros didáticos. Segunda, abre a possibilidade para que o próprio educando, né, educanda, reconheça a sua autoria na aprendizagem ao criar seus mapas de acordo com os seus interesses, que é uma possibilidade também de criação dos mapas digitais. Terceiro, estimula a criatividade, a colaboratividade e a imaginação. Quarto, promove o resgate e a valorização da história, cultura e vivência local. Então, a gente traz um pouco da história da onde a gente está vivendo, né? E não só, às vezes, só voltado para a questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo. E, por fim, 5, contribui para o reconhecimento da historicidade da cidade, enxergando o espaço urbano através de outra camada temporal que não o tempo presente. Então, essas 5 potencialidades que a Marcela fala, elas são muito importantes para a gente entender do ponto de vista teórico quais são as coisas muito positivas que esses mapas digitais podem trazer para a sala de aula. As 2 últimas ações do Caminhos foi desenvolver um tour virtual, que é essa página que eu estou mostrando para vocês, apresentando então um trajeto que foi aplicado em um evento de estudantes de arquitetura em 2019. E o tour guiado também tem o foco de trazer o conhecimento histórico através da tecnologia digital, principalmente na educação básica e no contexto, né, que a gente está vivendo de distanciamento social. Assim, são visitados virtualmente 11 locais do Centro Histórico de Porto Alegre e recebem uma narração em áudio do que aconteceu naquele lugar. Então dá para ativar aqui a narração clicando aqui, ou também ativar o som ambiente que foi produzido especialmente para esse trajeto. Além então dessa narração, tem essas imagens que eu cliquei aqui para vocês verem, né, sobre os locais. E a narração vai trazer, então, sobre a história desse espaço. Além disso, também em parceria com o Nonada, um site de jornalismo independente, foi co-criado com a historiadora Laura Galli uma coluna para falar sobre o Caminhos da Ditadura. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que o Lupa me deu de vir falar um pouco mais desse projeto que eu gosto tanto. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Não deixem de seguir também um canal que eu faço parte, que é o Historiar-se, que tá aqui no YouTube, só pesquisar Historiar-se, que vocês vão achar. Até o próximo vídeo e tchau!